Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele do Treinador OAB e nós estamos na nossa contagem regressiva para o exame de ordem, segunda fase. Faltam 24 dias. E eu escrevi um texto para falar para vocês relacionado à expectativa. E quando a gente reflete sobre expectativa é muito legal porque a gente acredita que a expectativa é sempre ruim, né? Porque aquela frase ecoa na nossa cabeça, não vamos criar expectativas. Mas será que é real? Será que eu entendi o que é expectativa? Será que eu posso quebrar essa crença que a expectativa é uma coisa ruim? Vamos lá? Então, a expectativa, ela nada mais é do que um estado de esperar algo, né? Nós, por exemplo, estamos esperando a nossa prova, estamos esperando a nossa aprovação, estamos esperando a nossa comemoração. Então, a expectativa, ela está relacionada a um desejo que eu tenho de realizar algo. E mais, de realizar algo que tem uma grande probabilidade de acontecer. E a sua aprovação tem uma grande probabilidade de acontecer. A realização dos teus sonhos tem uma grande probabilidade de acontecer. Então, quando eu falo de expectativa, não necessariamente ela é ruim. A gente tem que ter expectativa. Sabe por quê? Porque a expectativa está ligado à fé, ao acreditar, né? Ao se dar uma chance, a arriscar. Então a expectativa, ela tem um super ponto motivacional para nós. Porque a gente cria expectativas, realmente, a gente cria expectativas. Mas o que é o inteligente, né? O que é o ideal que a gente faça? Criar expectativas. Não existe problema, né, em criar expectativas, desde que elas sejam viáveis, né? Então, a expectativa faz parte quando eu tenho uma meta, quando eu tenho uma finalidade. No nosso caso aqui, a gente traz a nossa finalidade dos estudos, né? Então, eu estudo para realizar, para ser aprovado, para conquistar um cargo, para subir na minha carreira, seja para o que for. Portanto, gente, expectativas são boas, mas para elas serem positivas, porque ela tem os dois pontos, positivo e negativo, dois polos, ela precisa do quê? Ela precisa ser renovada, né? Então, muitas vezes, eu compro um curso, pego um cronograma, me comprometo com alguma questão, um horário de estudo, e aí nem sempre funciona, né? E aí eu tenho dois caminhos. Ou eu continuo criando uma expectativa que me leva para a ilusão, porque já que eu não estou seguindo, né, o caminhar das pedras, né, já que eu não estou fazendo tijolinho por tijolinho da minha conquista, eu vou me frustrar no final. Ou então eu vou sempre rever as minhas expectativas, como elas têm que ser cíclicas, para eu ter a inteligência de perceber o que funciona e o que não funciona para mim. Porque o que funciona para um coleguinha às vezes não funciona para mim. Então, gente, quando eu falo de expectativas e quando eu te conto sobre expectativas são boas, porque elas estão relacionadas a acreditar, a ter fé, a querer. É um querer a expectativa. Mas ela precisa ser revisitada sempre para ver o que está funcionando ou não. Essa análise das expectativas precisam ser feitas sempre, toda semana, talvez todo dia, né? Semanalmente é muito interessante. Por quê? Para dar tempo de eu mudar a rota. Então, a minha jornada para minha conquista, ela acontece a minha vida inteira. E para que a minha expectativa não se torne negativa, né, frustrada, eu preciso rever se está funcionando. Porque talvez ela não esteja. E quando eu tenho a inteligência e a coragem de olhar para as minhas expectativas e ver o que eu consegui realizar para chegar no meu objetivo, o que vai acontecer? Vai dar tempo de eu recalcular a rota, de eu refazer alguma coisa, de eu modificar. E isso é inteligência. Inteligência e coragem é poder se olhar no espelho, né? Olhar o que eu venho fazendo para chegar a uma determinada coisa, a um determinado ponto, a uma determinada caminhada, a um determinado foco, a uma determinada realização e recalcular. Porque quando eu recalculo, eu vou repelir tudo que está me atrapalhando. Às vezes, o que está me atrapalhando sou eu mesmo. Às vezes, eu tenho
questões externas que estão me atrapalhando, sejam situações ou sejam pessoas, né? Ou então eu tô repelindo também muitas vezes a ajuda das pessoas, porque eu tô desacostumado a ser ajudado. Eu tenho medo de ser ajudado, né? Eu tenho medo de perder o controle. Eu tenho medo de não definir tudo na minha vida. Então, será que você está perdendo a oportunidade de ser ajudado? Ou então, será que você está perdendo a oportunidade de repelir aquilo que te atrapalha? Por medo. Portanto, gente, terminando o nosso dia falando de expectativas, a expectativa é o seguinte, é o famoso olhar e vigiar. Eu preciso olhar e vigiar as minhas expectativas. Para quê? Para fazer com que as minhas expectativas me impulsionem, tá? E evitar com que elas me decepcionem. Com sabedoria, eu posso mudar, eu posso recalcular, eu posso experimentar coisas novas, eu posso fazer diferente. E principalmente, eu posso me permitir vencer. Então, o dia de hoje, da nossa contagem regressiva, faltando 24 dias para o exame de ordem, vamos nos permitir. Expectativa é ruim? Não, não é ruim. Expectativa é ótima. Mas as expectativas ilusórias, sim. E eu tenho expectativas ilusórias quando? Quando eu não olho para mim, para o meu proceder, para as minhas ações, para tudo que está à minha volta e não mudo nada. Ok, gente, termino por aqui. Se você curtiu, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não perca as próximas contagens regressivas. Lembrando que nós estamos com treinamento aberto, desafio domínio do Vademecum com direito civil. Entra no link da bio e saiba mais informações. Tchau, tchau.